Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa live de hoje. Bom, pessoal, nessa live eu vou mostrar para vocês... Eu vou mostrar para vocês como vocês podem transformar ideias em realidade através do processo de inovação. Assim, eu acho que um processo de inovação bem estruturado, ele vai ajudar vocês a terem boas ideias para começo de conversa e depois transformarem essas ideias em realidade, em impacto, em resultado dentro das empresas que vocês estão. Eu quero mostrar os benefícios para vocês de seguirem esse processo, né, de vocês seguirem todas as etapas, de vocês superarem os desafios que existem no caminho. Aí, ó, minha filha online com a gente. Oi, filhinha. Mamãe tá fazendo live. Bom, para quem não me conhece, eu sou Gisele Ramos, sou especialista em inovação e carreira. Eu ajudo profissionais e empresas a implementarem ações inovadoras para impulsionarem suas carreiras, impulsionarem os seus negócios. Hoje, o tema é processo de inovação, como transformar ideias em realidade. Você vai descobrir as principais etapas desse processo de inovação, desde a geração de uma boa ideia até a implementação. Então, se você deseja transformar suas ideias em projetos concretos e inovadores, se você deseja se tornar mais criativo... Oi, José, boa noite para você. Arlen, seja bem-vindo. Se você deseja transformar suas ideias em resultado, essa live é para você. Então, fica comigo. E se você conhece alguém que se interessa por inovação, que acredita que precisa dar aquela alavancada na carreira, compartilhe essa live agora. Eu realmente acredito que a inovação, ela é uma ferramenta de diferenciação e que pode ajudar você a conquistar os resultados que você quer na sua carreira. Então, aproveita e compartilhe essa live com quem quer deslanchar, decolar na carreira e se destacar nesse mercado que é altamente competitivo, né, pessoal? Bom, o que é esse tema? O que a gente vai falar hoje? O processo de inovação, ele envolve várias etapas. Normalmente as pessoas acham que criatividade é um dom, que inovação é aquele lampejo de criatividade, aquele lampejo de uma ideia que surge do nada no meio do banho. E não é isso, não é isso. Inovação é um processo muito claro, bem estruturado, em etapas. E que se você seguir, as chances de você encontrar uma solução aumentam consideravelmente. Né? Assim, a gente está falando de inovação. Inovação é um processo de risco, né? É um processo de experimentação, onde você está buscando encontrar um caminho para solucionar um desafio. Mas é um processo, claro, que tem etapas. Então, qualquer pessoa, de qualquer área, de qualquer profissão, ela é capaz de seguir esse processo e de construir inovações. Boa noite, Denise, Juliana. É um prazer ter vocês aqui. Meninas, aproveitem e compartilhem essa live com quem se interessa por inovação ou com quem quer dar aquela destacada na carreira, quer acelerar a sua carreira aí. Aproveita para compartilhar. Então, como eu estava falando, é um processo estruturado que tem um passo a passo para que você consiga escolher um problema relevante, gerar uma boa ideia e fazer com que essa ideia gere resultado dentro do seu local de trabalho. Não importa se você trabalha numa escola, num hospital, numa indústria, né, no comércio, a inovação ela se aplica a qualquer área, agronegócio. Eu mesma já passei por várias dessas áreas, né? Já trabalhei com inovação para o governo, já trabalhei com inovação para a indústria, já trabalhei para o agronegócio, já trabalhei com inovação para a educação. Então, é um processo que se aplica a qualquer área e que você, dominando esse processo, dominando as fases que eu vou apresentar para você aqui hoje, e é muito importante que você acompanhe essa live, porque durante a minha explicação sobre as etapas, você pode me fazer pergunta, né? Tá aberto aqui para qualquer um que queira perguntar, pode utilizar o chat. para que eu consiga trazer isso de uma maneira muito clara, para que vocês saiam daqui sem nenhuma dúvida. Eu quero entregar o ouro para vocês hoje. E, bom,
E sobre o que não é, o que a gente não vai falar hoje? Inovação não é só sobre ter ideias, né? Então eu não vou ensinar vocês a terem milhões de ideias, porque a inovação é uma ideia implementada, né? Assim, você começa escolhendo um bom problema, você desenvolve e implementa uma solução, mas principalmente você colhe resultados. Seja resultados financeiros para a empresa que você está, seja resultado de aumento de número de clientes, ou seja resultados de aprendizado, né? Assim, porque quando a gente vai testando, experimentando dentro desse processo, muitas vezes aquilo que a gente imaginou como uma ideia inicial não é o melhor caminho, não é a melhor ideia. Então a gente ajusta a rota, a gente muda a nossa estratégia à medida que a gente vai aprendendo e ganhando mais informações. Mas, basicamente, pessoal, hoje a gente vai conhecer todas as etapas de um processo de inovação e eu quero que vocês saiam dessa live entendendo o que vocês precisam fazer para amanhã já implementar coisas aí no seu ambiente de trabalho, ok? Então, como eu falei, o que é um processo de inovação, Gisele? Um processo de inovação é um conjunto de etapas que vão ajudar vocês a transformar uma ideia em um produto, em um serviço, em um processo novo, né? Em uma nova abordagem, uma nova forma, uma nova metodologia que você pode levar aí para dentro do seu trabalho. Então, essas etapas, elas são muito confundidas com criatividade. A inovação em si ela é confundida, né, com invenção, criatividade. Muitas vezes a gente olha para as pessoas e fala assim, nossa, como fulano é inovador, né? É aquela pessoa cheia de ideia, né? Cheia de criatividade. Aquela pessoa que cada hora tá com uma ideia diferente, ela traz ali várias ideias, mas na prática ela não consegue colocar nada no papel. Essa pessoa não é inovadora, pessoal, assim. Ela é criativa. Ela é criativa. Mas inovadora, não. Porque inovação depende de você aplicar e colher os resultados. Então, e qual a diferença entre um processo que é de inovação e um processo que é tradicional? Ah, eu quero resolver um problema que eu tenho aqui, mas eu não quero pensar em inovação. Eu quero resolver ele da maneira tradicional. Primeiro, né, um processo inovador, ele é dinâmico, ele é flexível, ele parte do princípio que você vai experimentar, que são soluções, caminhos, ideias que ainda não foram testadas, são novas coisas. Porque o conceito de inovação, vamos para o conceito de inovação? O conceito de inovação é um processo claro, estabelecido, um processo com início, meio e fim, né? Assim, então, inovação é um processo que transforma ideias através de um elemento novo, né? Ideias que trazem um elemento novo para a criação de um novo produto, de um novo processo, de um novo serviço. Isso é inovação, é o conceito base da inovação. Assim, é um processo que traz esse elemento do novo. Se não é novo, se não precisa ser experimentado, se a gente já sabe exatamente qual é o resultado que a gente vai obter desse processo, não é inovação, é um processo tradicional. E o que é esse processo tradicional? Ele é rígido, você vai contratar o fornecedor que você sabe, né? Já que você não tem que experimentar, a solução já existe, você abre um processo de compra, contrata, implementa, mede o resultado, vê o que melhorou com aquela nova tecnologia, com aquela nova ferramenta, com aquele novo processo que você estabeleceu, mas isso não se torna inovação, porque você não teve que experimentar, não teve risco, né? Então, o que da inovação é o risco? Um processo de inovação, ele se separa dos demais porque ele é um processo que ele é arriscado. A gente está testando, a gente está experimentando. Então, quando vocês estiverem aí dentro da empresa de vocês, tentem separar muito bem. Ah, isso daqui é inovação. A gente não conhece a solução, a gente não conhece o melhor caminho, a gente acredita que esse possa ser o melhor caminho, mas a gente
não tem certeza, aí você vai para a inovação. E nem sempre a inovação eu preciso começar a desenvolver coisas do zero, né? Eu posso ir ali, contratar uma empresa, testar uma solução que é nova para minha empresa e ainda assim ser inovação. Mas se eu estou contratando uma solução que todo o mercado já usa, menos a minha empresa, né, que já foi testada em muitos lugares, não tem mais experimentação, não tem risco, é um processo tradicional. E aí, dito isso, por que eu preciso dominar um processo de inovação? Por que isso é importante para um contador? Isso é importante para um advogado? Por que isso é importante para um administrador? Para uma pessoa do RH? Por que dominar o processo de inovação importa para qualquer tipo de empresa? Oi, Miriam, seja bem-vinda, Miriam. Miriam é psicóloga. Miriam, inovação também é importante para os psicólogos. E por que para qualquer profissão dominar o processo de inovação é importante? Primeiro, pessoal, porque é uma oportunidade de você se destacar no mercado de trabalho. Quando você está numa faculdade, numa graduação, independente do curso, você fez engenharia, você fez agronomia, você fez psicologia, você fez confeitaria, qualquer curso, eles não vão te ensinar a inovar. Porque eles são pautados em metodologias, nas mesmas metodologias há anos, né? Tem cursos aí que não mudam a sua metodologia de ensino há 10, 20, 30, 40 anos. Metodologia de ensino não se muda de um dia para o outro. Ainda mais no Brasil, que é cheio de rigidez, né, dos órgãos fiscalizadores, do MEC. É muito difícil você aprender a inovar dentro da graduação, dentro da sala de aula. Segundo, dentro desse ambiente acadêmico, nós somos muito mais direcionados para executar bem feito aquilo que nos é ensinado o que tange do cerne da profissão. Então, se eu estou me formando em agronomia, eu tenho que executar muito bem a agronomia. Eu não sou treinado para mudar a agronomia ou para pensar em novas formas de fazer agronomia. E isso é para qualquer profissão. Como se aprende a inovação? Né? Assim, a inovação, ela hoje em dia já existem alguns cursos que te ensinam a parte teórica, mas aí o que eu descobri? Que aprender inovação não basta teoria. Não basta você ir ali assistir um treinamento online, você precisa praticar. E nem sempre a tua empresa está preparada para te deixar praticar. Né? Assim, então você precisa praticar aquilo de alguma forma. E mais do que isso, você precisa de orientação, de mentores. É importante que pessoas que já inovam te ensinem o beabá, o passo a passo da inovação. Porque é uma disciplina complexa. Você vai precisar desenvolver sua visão estratégica, sua visão sistêmica. Você vai ter que articular informações de diferentes áreas para gerar uma ideia. Então, aprender a inovar é na prática. Você precisa praticar. Você conhece a teoria, mas a prática é que vai te trazer ali a experiência, os resultados. A cada projeto de inovação que você toca, você vai ficando melhor. E aí, dominar isso, quando você está praticando a inovação dentro das empresas, o que acontece? Acontece uma coisa muito incrível. Primeiro, quem diz os desafios estratégicos da corporação, sempre, ou quase sempre, ou deveriam ser, a alta liderança. É o diretor, é o presidente, é o executivo que vai trazer para o time as principais dores. Imagina que o presidente da empresa que você trabalha te apresenta um desafio e que você, dominando o processo de inovação, cria uma solução, resolve essa dor. Não só você vai pular etapas da sua promoção, e eu já conheci várias pessoas que saíram ali do operacional, começaram a atuar como embaixadores da inovação e do nada viraram supervisores, do nada viraram gerentes,
passaram ali pessoas que pararam no tempo. Sabe aquela galera que para no tempo? Que esquece ali, que cumpre o seu horário de 8 às 18 e só faz aquilo, que não está interessado em mais nada? Pois é, as pessoas espertas que dominam o processo de inovação ganham visibilidade da liderança, conseguem chamar essa atenção e faz com que você acelere a carreira. Acelera de fato. Né? Assim, eu lembro que em 3 anos eu entrei como assistente em uma empresa. A partir do momento em que eu comecei a atuar com inovação, eu fui ao cargo de supervisão, foi o meu primeiro cargo de liderança como supervisora, em menos de 2 anos. Né? Assim, então, às vezes a pessoa está ali há 10 anos e não é promovida, né? 5 anos e não é promovida. Eu, em 2 anos, saí do cargo de assistente e fui para o meu primeiro cargo de liderança, há muito tempo atrás, em 2 anos. Trabalhar com inovação faz com que você ganhe essa visibilidade, te coloca nas cadeiras mais estratégicas, faz com que você chame a atenção de quem importa, de quem vai carimbar o seu passaporte para um cargo superior. E eu não estou falando você trabalhar igual a mim, né? Eu trabalho diretamente com inovação, é o que eu faço de 8 às 18, gerencio projetos de inovação, coordeno ali times que estão inovando. Mas eu tô falando que essa competência, né, essa habilidade de inovar, ela importa para quem está em qualquer área. Pessoas que estão no RH. Hoje, eu gerencio projetos com pessoas que estão trabalhando no RH. Eu gerencio projetos que estão com pessoas que estão trabalhando na operação, na prospecção de cavidades aqui na Vale, na parte de geotecnia. Então, o cara que é engenheiro de geotecnia, ele precisa dominar o processo de inovação. O cara da espeleologia, que é quem prospecta cavernas, ele precisa dominar o processo de inovação. Há algum tempo eu lidei muito com inovação no agro, então tinham ali agrônomos que dominavam o processo de inovação. Não necessariamente você vai trabalhar só com inovação, mas você ser um profissional inovador, você se colocar ali à disposição para resolver os problemas da empresa, é o que vai fazer a diferença para a sua carreira. É o que vai fazer, quando a gente olha para as 10 competências profissionais que estão ali no topo das mais desejadas para os profissionais do futuro, a gente está falando em resolução de problemas complexos, a gente está falando em criatividade, a gente está falando em saber trabalhar colaborativamente. Né? Dá uma pesquisada aí no Google. Na próxima live eu vou trazer essas 10 competências, que é do Fórum Econômico Mundial. Essas 10 competências, todas elas estão ali muito interligadas com aquilo que a gente faz dentro da inovação, o tempo todo. Bom, e agora que você já entendeu que isso é uma oportunidade para a sua carreira, né? Uma oportunidade para você, porque muitas vezes você está ali naquele cargo. E aí é o que eu falei na última live, você não precisa ter uma graduação completa. Eu conheço vários profissionais que têm ensino médio, começaram a desenvolver projetos de inovação e se destacaram. Eu conheço vários profissionais que começaram uma faculdade, não terminaram, chamaram a atenção do mercado e se destacaram. Então, não é a questão de você ter ou não ter um ensino superior que vai te impedir de ser um profissional inovador. E escreve isso que eu estou te falando. Inovação, se você começa a inovar, você começa a dar boas ideias dentro do seu ambiente de trabalho, você traz resultado financeiro para a empresa que você está, quem, em sã consciência, não vai querer te promover? Qual é o chefe, qual é o líder que não vai promover a pessoa que está trazendo mais resultado para a organização? É óbvio, né, pessoal? Faz muito sentido. E aí, nesse caminho, né, assim, eu quero dar aqui 3 exemplos, né, de processos que começaram e trouxeram resultado. Empresas que implementaram esse processo de inovação e colheram e continuam colhendo os resultados. Eu não sei se vocês sabem, mas o Gmail, né, assim, ele é um resultado de inovação de um colaborador do Google, né, assim, o Google não estava pensando em criar e-mail. Aí alguém deu a ideia, poxa, a gente podia ter ali um e-mail para a gente se comunicar entre a galera que está aqui dentro do Google. E esse e-mail ele foi ganhando força
essa ideia foi trazendo resultado a tanto que eles abriram para o mercado. O PlayStation da Sony, né? A Sony era uma empresa de câmera, né? De máquinas fotográficas, de câmera de filmagem, até que alguém deu a ideia, poxa, vamos criar um videogame? Tá a Nintendo crescendo pra caramba, né? Tá ali a Sega na época, né? Master System e tudo mais, crescendo pra caramba. Vamos criar um videogame também? Vamos entrar nesse mercado, uma oportunidade. E aí, através dessa ideia desse colaborador, um novo negócio surgiu. Né? Assim, então, hoje, PlayStation domina o mercado, compete de igual para igual ali com grandes players. O botão de curtir do Facebook também foi uma ideia de um colaborador. Né? O Facebook não tinha o botão de curtir, até que alguém de dentro, um colaborador, deu essa ideia. E para vocês verem que esses resultados, eles foram implementados, eles vieram para o mercado, melhoraram a performance da empresa, mas eu quero trazer mais para perto, né? Porque Google, PlayStation, é tudo muito distante. Vamos trazer mais para perto? Eu tenho a oportunidade de fazer muitos benchmarks com empresas brasileiras, né? Empresas que estão aqui, grandes empresas, pequenas empresas, mas eu tive a oportunidade de viver também muita coisa pelas empresas que eu passei. E um dos cases muito interessantes que eu tenho de inovação, de ideias, de empreendedorismo, de colaboradores que dão ideias, lá na Bosch, eles têm um programa em que toda ideia que você dá, se ela é uma ideia de um novo negócio, eles apostam mais nas ideias de novos negócios. Se é um novo negócio com potencial, né, eles vão te passando por um programa de aceleração, eles vão te ensinando como criar um novo negócio promissor, eles vão te dando tarefas para você fazer à medida que você dá a ideia, né, e vai passando por esse programa da Bosch. E as ideias que vingam, as ideias que no final são avaliadas positivamente pela alta liderança, você, independente do cargo que você está, você assume uma posição executiva dentro dessa empresa que você deu a ideia. É um programa que eles dão porcentagem, né, da empresa para o colaborador que deu a ideia, eles dão retorno financeiro, você vira ali. Eu conheci um analista que tinha virado CEO, né, o Chief of Operations, o gestor ali, o executivo de operação de uma das empresas da Bosch, uma das spin-offs. A gente chama essas empresas que nascem dentro das grandes empresas de spin-offs. Então, essas empresas surgiram ali dentro de um processo de intraempreendedorismo, né, de empreendedorismo dentro de uma corporação. Esse cara virou C-level, executivo. Uma outra boa prática de mercado é uma grande empresa que eu conversei do setor de energia. As ideias que elas iam passando também por um programa muito semelhante a esse que tem na Bosch, ao final, ela era premiada com uma imersão no Vale do Silício. Para quem não sabe, o Vale do Silício é a área mais inovadora do mundo, né, onde surgiram as mais inovadoras empresas. E essa pessoa, ela viajava para os Estados Unidos para participar desse treinamento, né, um super reconhecimento também. E uma outra de uma empresa que eu participei de dentro, né, eu estive de dentro ali, que é a MRS, uma ferrovia. Eles fazem uma grande celebração todo ano que chama VIP, né, de pessoas mais importantes, dos projetos que geraram mais resultado. Eles sobem no palco, recebem premiação em dinheiro. Eram R$ 6.500 na época por pessoa que chegava ali a gerar grandes resultados para a corporação. E aí, essa grande festa com banda, com comida, bebida, tudo de, né, open bar e open food, era uma vez por ano que eles traziam isso para entregar para os colaboradores que estavam contribuindo com o crescimento da empresa. Então, tem vários benefícios, né, para vocês verem que as grandes corporações, elas valorizam quem dá boa ideia, né, assim, se a sua empresa, a empresa que você está, ainda não tem algo semelhante, dá essa ideia, já vai ser uma inovação, né, cria um programa de ideias, puxa isso dentro da sua empresa, porque esses programas de ideias que vão beneficiar, trazem, né, remuneram o colaborador que deu essa ideia, elas são fantásticas e fazem com que as empresas, elas recebam retorno financeiro. Imagina se o seu colaborador, além de fazer o que ele é pago para fazer,
ele estivesse ali o tempo todo período ocioso dele, ele estivesse assim, nossa, o que dá para melhorar aqui? O que dá para melhorar? Né? Imagina que você levou isso, seus colegas de trabalho estão o tempo todo pensando nisso. Imagina que você é a pessoa que está gerando esse resultado. Seu chefe vai te chamar. O chefe do seu chefe vai te chamar. Então começa ali a estimular isso dentro da empresa que você tá. E aí você pode pensar assim, ah, Gisele, mas não, aqui na nossa empresa ninguém tem tempo para inovar não. Ih, tá todo mundo vendendo almoço para pagar a janta, né? Assim, cara, nenhuma empresa tem tempo. Se a gente for esperar ter tempo para inovar, ninguém inova, né? As pessoas inovam de fato no tempo extra, elas vão aprendendo ali, elas vão observando, elas ativam uma chavinha na mente que fazem com que elas estejam ali o tempo todo atentas a oportunidades, atentas a como elas podem melhorar e como elas podem trazer mais resultado. E é no tempo extra. Eu já vi muitos programas que as pessoas se reuniam na hora do almoço, as pessoas se reuniam depois do trabalho, no final de semana, porque elas ganham, né? Assim, a motivação, a gente fala que a motivação de inovar dentro da empresa é a empresa reconhecer os programas de reconhecimento. E tem muitas, quase todas as empresas maiores terão programas de reconhecimento para que você inove mais. Ah, mas Gisele, aqui na minha empresa não tem programa de reconhecimento. Cara, o teu reconhecimento vai ser a tua promoção. Se você for o pioneiro a lançar algo de inovação dentro da tua empresa, você pode ter certeza que o teu líder, ele vai ver os resultados que você trouxer. Ele vai ver esses resultados. Então, à medida que você trouxer mais resultados, o teu reconhecimento vai ser a tua promoção. Em médias e pequenas empresas, é isso que acontece. A pessoa que era vendedora vira gerente, ela começa ali... porque esse espírito da inovação, de você buscar oportunidade, buscar entender onde melhorar o tempo todo, faz com que... Lembra antigamente que as pessoas falavam assim, vestir a camisa da empresa? A inovação faz isso com a gente começa a querer resolver os problemas que estão ali no nosso entorno. E o que a gente ganha com isso? Visibilidade, reconhecimento, promoções, aceleração de carreira. E aí você pode falar assim, ah não, mas aqui é todo mundo muito tradicional, inovar é muito arriscado, e eu acho que embora haja risco sim, o processo que eu vou trazer para vocês hoje, bem estruturado, ele faz com que esses riscos eles sejam menores. E não só riscos menores, mas faz com que você antecipe os riscos, que você aprenda com os erros. Um processo de inovação, ele não dá errado. Você aprende uma maneira de não fazer. E você vai explorando novas coisas, você vai aprendendo mais, você vai encontrando novos caminhos, aí, enfim, novos parceiros, né? E à medida que você mostre que vale a pena arriscar, que embora esse projeto aqui custou X mil reais, mas ele trouxe 10X mil reais de retorno, o seu líder ele vai querer separar uma parte do recurso, né, uma parte do orçamento para a inovação. Porque inovar é resultado. E quanto mais tradicional a empresa, a gente vai trabalhar mais no nível incremental. Eu ainda vou falar um pouquinho desses conceitos para vocês em outra live. Mas quanto mais tradicional, mais incremental é a inovação e mais rápido vem o resultado. A gente vai trabalhar em resultados de curto prazo. E aí você pode falar assim, não, beleza, mas a gente está em crise, não tem recurso para inovar. Pessoal, existe muito recurso de fomento disponível no mercado, né? E de onde vem esse recurso? Muitas vezes recursos públicos, muitas vezes fundações, né? Assim, então a gente tem ali BNDES, que incentiva bastante, tem as FAPs, né? FAPEMIG, FAPESP, as FAPs, elas têm recursos, elas recebem anualmente recursos para serem destinados para as empresas. Existem empresas também que abrem editais, né, empresas maiores que abrem editais para que os seus fornecedores eles possam cadastrar projetos. Tem um programa do governo que chama Embrapi, que também subsidia, né, parte ali do recurso que você iria gastar inovando. Então, recurso. Tem muito recurso público disponível. Vai depender do seu projeto, vai depender da sua habilidade de escrever projetos, mas são coisas que se aprende, né? Então,
Se eu aprendi a escrever projetos de fomento para captar esses recursos, você também vai poder aprender. Então, existe também parcerias de colaboração, caminhos são infinitos e a gente pode falar disso depois também, mas falta de recurso não deve ser uma desculpa para você não começar um processo de inovação, até porque existem inovações que nem vão custar tanto dinheiro assim. Né? Existem inovações que são mudanças de processo, existem inovações que são inovações no seu marketing, existem inovações que são inovações na sua forma de recrutar e se relacionar com os colaboradores que desejam trabalhar na sua empresa. Então, inovações, existem vários caminhos e não necessariamente ela vai custar tão caro. E aí a gente vai então pro como, né? Assim, o que é esse processo e como a gente pode, de fato, conduzir esse processo de inovação. Antes de eu continuar, pessoal, tá tudo bem até aqui? Vocês entenderam? Antes de eu entrar nas etapas mais a fundo, eu quero entender se tá tudo certo, se vocês estão conseguindo acompanhar aqui o meu raciocínio até então. Manda um joinha, manda um ok, reage aí com um coraçãozinho para eu entender que vocês estão entendendo e que vocês estão acompanhando aqui. Tudo certo? Vocês estão entendendo? Faz sentido para vocês? Sim, sim. Beleza, então vamos lá, vamos continuar. Então, como eu falei, vamos entender um jeito errado de implementar esse processo de inovação. Eu vou explicar para vocês todas as etapas, mas na prática, o que eu vejo? Eu vejo pessoas querendo pular etapas importantes. Eu vejo líderes pressionando para que etapas importantes sejam feitas mais rápidas. Diminui riscos, com certeza, radicalmente, José, porque você vai ver aqui que essas etapas do processo de inovação, seguir todas elas, vai fazer com que você tenha mais confiança nas decisões que você vai tomar. Então, pular etapa é o jeito errado de começar um processo. Não ignore nenhuma etapa, não pule nenhuma etapa. Não tente começar pela solução, que é o principal erro. O principal erro de quem tenta inovar é já chegar com uma solução pronta, empacotadinha. Ah, eu quero resolver esse problema dessa forma. Às vezes nem parou para refletir qual é o problema, se o problema é um problema relevante, se é um problema estratégico, nem parou para entender qual é o tamanho desse problema. Acontece muito, né? Da gente não conseguir medir o tamanho do problema. Ah, a gente está tendo prejuízo. Ok, quanto de prejuízo? Ah, a gente está tendo turnover. Quanto de turnover? A gente não consegue, não tem dados e fatos. Então, a gente não construiu ali a nossa linha de base, não entendemos o problema e a gente já quer vir com o bolo pronto, né? Assim, então, não pulem etapas. Eu vou explicar para vocês cada uma das etapas, também vou explicar para vocês os desafios que cada etapa traz, tá? Então, bora lá. Quando eu falo nas etapas de inovação, eu tô falando, primeiro, começa com a escolha do problema. Ah, Gisele, mas como assim? Eu não posso inovar em qualquer problema? Ah, tem tanto problema aqui, eu não posso pegar um qualquer e inovar? Não, não pode. Principalmente se você não é o dono do negócio. Se você for o dono, você inova naquilo que você quer. Você não é o dono do dinheiro. Mas quando você é um colaborador, igual eu aqui, né, trabalho para Vale, tem que inovar, escolher problemas que são problemas estratégicos, que são problemas relevantes. Eu sempre falo que existem dois tipos de problema. E a gente chama, normalmente na área de inovação, isso de dor, né? Então, dor de mercado. Existem dois tipos de dores. Aquela dor da unha encravada, que a gente vai empurrando, né, com a barriga, a gente vai colocando algodãozinho na unha, a gente vai deixando a unha crescer, e aí só depois, né, que a unha tá grande, a gente tem, dá tempo ao tempo, dá tempo para as coisas se resolverem, não é tão urgente assim. Mas tem aquela dor, que eu falo que é a dor do câncer, que é a dor que não dá para esperar de jeito nenhum. Então, o que você tem que procurar na escolha do problema é encontrar onde é o câncer da sua empresa.
Onde tá doendo tanto que você tem que resolver de maneira urgente, que a tendência de piora se você não fizer nada é muito grande, vai piorar muito caso você não haja, e que é algo relevante, né? Grave, você precisa resolver imediatamente. Se você escolher esse problema, você como colaborador, tiver essa visão estratégica de escolher um problema relevante, aquilo que está tirando o sono do teu líder, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil, por quê? Você vai conseguir o recurso que você precisa, o seu líder vai dar a atenção necessária que você precisa para esse projeto. Tudo fica mais fácil se você escolhe um bom problema, né? Se você consegue resolver ali um problema que é estratégico para a empresa. Depois que você escolheu o problema, você vai analisar esse problema. São as pessoas que são impactadas por esse problema? A área tal é impactada, mas quais são as pessoas também que são envolvidas? Quem toma decisão? E aí você vai mapeando esses stakeholders e você vai entendendo um pouco mais sobre esse problema e você vai entendendo que você precisa, quais áreas você precisa acionar para formar um time. Porque um projeto de inovação estratégico, ele não se constrói sem o envolvimento dessas partes interessadas. A gente tem um termo que é em inglês para inovação que chama stakeholders. Stakeholders, que são as partes interessadas de um problema, as partes impactadas e ou interessadas. Então, à medida que você vai entendendo quais são essas áreas, você começa a formar seu time. Um time que precisa ser multidisciplinar, um time que vai dar autonomia para a tomada de decisão desse problema. Não dá, por exemplo, para eu resolver um problema do RH, sem trazer ninguém do RH, sem trazer ninguém da operação, que é quem usa aquelas pessoas que são contratadas, né? Então, eu preciso trabalhar na multidisciplinaridade do meu time e construir esse time. A partir do momento em que eu construir esse time, eu começo um processo de investigação desse problema. Eu começo a validar que aquele problema é realmente um problema, que aquele problema é um problema relevante. Eu começo a levantar dados e fatos sobre aquele problema. Quantas vezes ele aconteceu, qual o prejuízo que ele trouxe, se ele acontece em outras empresas, como que o mercado está resolvendo aquele problema, se acontece no concorrente, e eu começo a investigar. Então é um processo de pesquisa, que no Design Thinking, que é a forma de se pensar inovações mais utilizada, né, essa forma de pensar, a gente fala que é o processo de divergência. A gente começa a estudar aquele cenário, aquele contexto, a gente começa a levantar informações, todas as informações que a gente pode. E principalmente nessa etapa, tem uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar, que é a matriz de certezas, suposições e dúvidas. Depois, quem tiver interesse pode me mandar mensagem no direct que eu mando o template, mas é a matriz de certezas, suposições e dúvidas, onde eu vou listar tudo que o meu time tem certeza sobre o problema. Certeza é aquilo que é comprovado, aquilo que eu tenho dados e fatos para comprovar, eu tenho certeza. As suposições, aquilo que eu acho sobre o problema, aquilo que eu suponho sobre o problema, e né, não só eu, mas o time inteiro, a gente preenche essa planilha num workshop ali, colaborativo, e depois a lista de dúvidas, o que a gente não faz a menor ideia sobre esse problema, né? Eu vou pegar um exemplo aqui do que eu tô tocando hoje. Hoje a gente estava preenchendo uma matriz para um dos projetos aqui, e a gente tem que entrevistar universidades, né, que cuidam ali das espécies animais que são localizadas dentro das cavernas. E aí a gente falou assim, gente, eu não faço a menor ideia de como essa empresa organiza os dados dela. Será que são dados digitais? Será que eles têm acesso à internet? Será que todos eles têm esses dados digitais? Não fazemos a menor ideia. Então, colocamos essa listinha, esse tópico na coluna de dúvidas. E aí, depois que a gente fizer essa matriz de certezas, suposições e dúvidas, qual é a nossa missão nesse processo de investigação? Transformar todas as dúvidas e suposições em certezas. E para isso a gente vai conversar com as pessoas, a gente vai levantar dados na internet, a gente vai buscar dados diretos e indiretos, né?
para conseguir trazer mais informações e transformar as nossas suposições e dúvidas em certeza. Por isso que processo de inovação reduz risco. Porque a gente está tirando o achômetro e transformando isso em certeza. Não se constrói um processo de inovação com base nos achismos, né? Com base nas suposições. A gente precisa ter certeza para tomar essas decisões. Porque o processo de inovação, ele já é arriscado. Se eu tomo decisões com base na minha percepção, no meu achismo, a chance de dar errado é muito grande. Então, por isso, essa primeira parte de investigação e de validação das nossas suposições é muito importante. E aí, depois que a gente faz esse processo, né, de entender o problema, entender as causas, as consequências do problema, a gente olha para o mercado mapeando o que já existe, se existe solução pronta, se existe uma tecnologia que vai conseguir nos ajudar a resolver aquele problema, como que o concorrente resolveu aquele problema, a gente pode aplicar a mesma metodologia, enfim. Depois que a gente fez esse apanhado, a gente vai começar os nossos processos de decisão. A gente vai comprar a tecnologia? A gente vai ter que desenvolver do zero essa inovação, essa solução? E aí, se a gente tiver que desenhar como que a gente vai desenhar essas soluções? Como que a gente vai desenhar os caminhos possíveis para resolver esse problema? Isso tudo, pessoal, colaborativamente. Ninguém pensa sozinho. Ninguém tem uma ideia genial. E é por isso que eu falo, né? Eu falei no nosso último encontro. Quem não viu pode voltar lá, que está gravado aqui no feed do Instagram. Eu falei que um dos principais erros da inovação é guardar a ideia para si. Nossa, eu tive uma ideia genial, deixa eu guardar ela aqui bem guardadinha porque vou ficar rico com essa ideia. Não dá para ser, porque você vai construir uma ideia só a partir do seu ponto de vista. Você precisa envolver as outras partes, você precisa transformar esse processo num processo colaborativo. Se você vai inovar para o governo, precisa ter um representante do governo ali. Se você vai inovar para a escola, você precisa ter pedagogos, professores, alunos envolvidos, fornecedores envolvidos no processo. Então, desenhar a solução, todo esse processo, mas desenhar a solução principalmente, precisa ser um processo colaborativo. E aí, depois que eu desenhei essa solução, eu vou estabelecer meus indicadores de sucesso. Olha, essa solução ela vai ser considerada um sucesso se ela atingir esse ponto. Se eu conseguir reter 10 novos clientes, eles comprarem mais do que R$250 na minha loja. Se eu conseguir fazer com que a nossa taxa de turnover, ou seja, de demissões ali da empresa, caia do número X para o número menos X. Então, você vai estabelecer as suas métricas de sucesso, porque à medida que você implemente a sua solução, né, e eu vou falar um pouquinho sobre essa parte da implementação, você vai conseguir medir se ela foi sucesso ou não. Você vai conseguir medir o que você precisa aprender, lapidar, ajustar, para que a sua solução ela seja uma solução que vá caminhando até a hora que ela seja considerada uma solução de sucesso. Para isso, é preciso ter métricas métricas e resultados chaves que você quer alcançar com essa solução. E aí a gente vem para a implementação em si. Imagina que eu quero construir um novo Instagram, tá? Eu quero construir um novo Instagram e vai ser uma plataforma super inovadora, porque a gente vai utilizar realidade aumentada, as pessoas ao invés de conversar pelo direct, elas vão... Enfim, eu vou construir uma solução mirabolante que vai atender um problema de comunicação à distância, enfim. Vocês acham que eu vou começar a construir tudo de uma vez? Eu vou pegar um empréstimo no banco ali de 10 milhões de reais, vou investir, vou construir a solução inteira de uma vez? Ou é menos arriscado eu começar pequenininho? Começar pequenininho, né, pessoal? É óbvio, e a gente chama esse começar pequenininho de MVP. É uma sigla de mínimo produto viável, só que em inglês, né? MVP, mínimo produto viável. E o que é esse mínimo produto viável? Eu não estabeleci as minhas métricas de sucesso, eu vou criar um produto
que eu gaste o mínimo possível, que seja o mais simples possível, com a tecnologia menos complexa possível, que vá fazer eu entender se aquela minha hipótese ali de sucesso, a minha métrica, ela é palpável, se eu consigo atender aquela métrica. Se eu consigo... Vou dar um exemplo de MVP. Imagina que eu quero abrir um restaurante mexicano. E aí, antes de eu contratar os cozinheiros, de eu alugar o ponto comercial, de eu comprar mobiliário, fogão e etc., eu vou testar uma hipótese. Será que as pessoas gostam de comida mexicana na minha cidade? Então eu vou testar essa hipótese. Como que eu posso testar ela pequenininho? Eu vou fazer ali uma porção pequena de comida mexicana, vou pegar ali uma comida mais famosa, tacos, e aí vou pra pracinha, que é movimentada na minha cidade. Vou ali pra praça, a praça mais movimentada da cidade, e vou distribuir amostras gratuitas. E vou pegar feedback. Olha, você gostou desse creme de abacate? Você gosta de mais pimenta ou menos pimenta? E eu vou fazer isso em vários locais diferentes também, para testar uma segunda hipótese. Qual o melhor bairro para eu abrir esse restaurante mexicano? Será que são para as pessoas que estão no centro? Ou será que são as pessoas que estão num bairro mais popular da cidade ou num bairro mais rico da cidade? Então eu vou validando as hipóteses pequenininho, gastando pouco. À medida que eu vi que as pessoas gostaram, eu vou começar a vender delivery, marmitex de comida mexicana. Porque aí eu vou ver se vai ter vazão de pedido, quantos pedidos eu vou ter por semana, vou entendendo mais isso daqui, até o ponto que eu tenha ali certeza de que investir num restaurante mexicano na minha cidade é uma boa. Então vocês viram que eu fui ali passinho por passinho, validando hipóteses. É isso que é o MVP. Então, para toda inovação que vocês desejarem construir, e eu posso depois preparar, se vocês quiserem, uma aula só sobre MVP, porque aí tem MVP de tecnologia, como que eu faço um MVP num aplicativo, o que é um MVP, quais são os vários tipos de protótipo que eu posso desenvolver, mas aqui eu estou prototipando, eu estou construindo ali passinho por passinho para validar a minha hipótese, a minha ideia. Eu quero validar a minha ideia passinho por passinho. E aí depois que eu validei essa ideia, que eu vi que ela traz resultado, aí eu vou correr atrás de recurso. Porque aí eu vou construir algo maior, né? Eu vou precisar de mais robustez ali financeira, às vezes o projeto vai custar mais caro. Aí eu vou ver se tem algum edital que eu possa acionar, se eu posso pegar ali, defender isso com o meu chefe, porque eu já vou ter resultados. Imagina que eu estou implementando um processo de controle de estoque dentro de uma indústria. E aí eu demonstrei que com determinada tag que me custou R$10, eu consigo criar ali um gráfico que vai trazer o controle de 100% das peças e a gente vai deixar de ter ociosidade no nosso estoque. A gente vai ter um estoque mais inteligente. À medida que a peça sair, a gente compra outra para repor. Então, eu não tenho dinheiro parado em estoque, que é um grande problema para a indústria. A hora que você apresentar os resultados de potenciais de ganho para o seu chefe, ele vai falar, que bacana. É muito mais tangível quando você apresenta resultados palpáveis, resultados que você fez a partir dessa sua experimentação inicial, do começar pequenininho. É muito mais fácil que o seu líder vire e fale assim, poxa, vamos defender isso para o próximo orçamento? Vamos separar, eu tinha dinheiro aqui para fazer isso e aquilo, mas vamos pegar um pouquinho de cada lugar aqui, vamos direcionar esse recurso para investir nessa sua ideia, porque eu gostei, vai trazer resultado e resolve uma dor estratégica aqui para a empresa. É muito mais fácil se você apresentar esses resultados do que você chegar com um PowerPoint só com a ideia na mente. Ninguém vai investir em PowerPoint, ninguém vai investir na sua ideia se você não conseguir demonstrar esses resultados potenciais por A mais B. Então esqueçam, ninguém investe em PowerPoint. Comece ali a estruturar esse seu plano do mínimo produto viável. E aí depois que você pegou esse dinheirão, né, o dinheiro para gerir o projeto, você virou líder do projeto, você vai ter que aprender a gerir, é a última fase.
Você vai ter que ter tempo para dedicar para gerir o projeto, você vai ter que saber gerir o projeto, vai ter que saber como que é uma gestão de um projeto de inovação, que não, é diferente de um projeto tradicional. A gente tem metodologias diferentes, né, para gerir projetos de inovação, times de inovação, do que times tradicionais, mas basicamente essas são as etapas. São 10 etapas, pessoal. Resumindo aqui, então, essas etapas. Escolher o problema, formar o time, validar o problema, entender as causas raízes desse problema, mapear o que já existe no mercado, criar hipóteses e indicadores de sucesso para sua solução, desenhar a solução, pensar no mínimo produto viável e captar recurso e depois, por fim, a 10ª, gerir o projeto. São essas 10 fases e é claro que eu destrinchei um pouco mais. Se vocês olharem na internet, vocês vão falar assim, ué, mas Gisele, lá no Design Thinking tem só 4, que é divergência, convergência, prototipagem e implementação. Eu destrinchei mais, porque eu sei que na prática são essas 10 etapas que você vai ter que executar. Né, assim, então, para que você comece amanhã, imediatamente, né, aproveitar esse conteúdo que eu trouxe para vocês, eu falo que vocês precisam, o primeiro passo é identificar um problema ou uma oportunidade que seja relevante dentro da empresa que você está hoje. Né, começa ali a mapear problemas, converse sobre a estratégia da empresa, converse com o seu chefe. Olha, chefe, estava aprendendo sobre inovação com a Gisele, né, lá no Instagram, e eu quero começar a trabalhar inovação aqui na empresa. Me fala aí, quais são os problemas que a gente enfrenta hoje? Quais são os problemas estratégicos na sua visão? Qual é o problema que eu posso trazer ali para uma prática com a Gisele ao longo dos encontros, né? Se você já tiver uma ideia, do problema que você quer resolver, vai ser muito mais fácil, você vai conseguir fazer perguntas e eu vou trazendo o caminho quase como sua mentora aqui. Né? Então, tragam os seus problemas. Tragam os problemas para que a gente possa evoluir juntos semana a semana. E semana a semana não, porque eu tenho uma novidade para vocês. Ao invés de fazer as lives só às terças-feiras, eu vou me propor a acelerar esse processo e fazer os nossos encontros 2 vezes na semana. Então, toda terça e toda quinta-feira, às 20 horas, teremos lives sobre inovação e carreira, para que você consiga acelerar a sua carreira aí através da inovação, para que você consiga se destacar dentro do seu ambiente de trabalho, propondo soluções inovadoras e conduzindo com firmeza, com segurança, esse processo de inovação aí dentro da sua empresa. Porque não é só ter ideia. Vocês viram aqui que vocês vão precisar comunicar, vocês vão precisar defender, vocês vão precisar gerir, vocês vão precisar ter outras habilidades que vão se somando ali à questão de você ter uma boa ideia. Então, isso tudo a gente vai aprender ao longo dos nossos encontros. Então, para começar amanhã, comece identificando um problema ou uma oportunidade na sua área de atuação e converse com a sua liderança, fale que você quer inovar, fale que você está estudando mais sobre isso, já se posicione como alguém que tem interesse nessa pauta. Só isso já vai acender ali, essa pessoa tem alguma coisa de diferente ali, ok? Pessoal, queria agradecer demais a presença de vocês hoje. A gente se vê na quinta-feira. Muito obrigada pela presença até o final. E até a próxima live, que vai ser sobre o quê? Networking. Como que eu ativo redes internamente e externamente para fazer a minha ideia acontecer. A gente se vê na quinta. Muito obrigada e até mais.